E aí galera, Professor Júnior aqui com vocês. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que eu estou muito feliz que em apenas uma semana, faz uma semana só que eu postei o primeiro vídeo aqui no canal, então em uma semana nós ultrapassamos a barreira dos 100 inscritos. Né? Estamos com 114 inscritos atualmente no canal, e isso só em uma semana. Então eu queria agradecer a você que se inscreveu no canal, né, que acompanha os vídeos, e se você não se inscreveu, se inscreva. A gente tem que correr atrás de uma meta aí de 1000 inscritos, porque só a partir de 1000 inscritos alguns recursos do YouTube são desbloqueados, tá certo? Pois bem, vamos ao vídeo. Hoje a gente vai ver como se resolve uma equação do segundo grau incompleta. Em vídeos anteriores eu mostrei como se resolve uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, tá? Hoje a gente vai ver um outro método de resolver, um método que se aplica às equações que a gente chama de incompletas. Primeira pergunta: não quer dizer que pelo fato da equação ser classificada como incompleta, ser chamada de incompleta, que você não possa usar a fórmula de Bhaskara para resolver. A fórmula de Bhaskara se aplica sempre a qualquer tipo de equação do segundo grau. Tá? O que a gente vai ver hoje é um método mais rápido do que usar a fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula grande, né, mas de certa forma complicada. Então é um método que se aplica a esse tipo de equação chamada de incompleta, a equação do segundo grau incompleta. A gente vai ver esse método, é um método mais simples e bem mais rápido, tá bom? Mas, de novo, não quer dizer que você não possa usar a fórmula de Bhaskara para resolver esse tipo de equação. Você pode sim, tá bom? Primeira coisa, pessoal, a fórmula de Bhaskara, ela resolve equações do segundo grau. O que são equações do segundo grau? São equações do tipo A vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, o x ao quadrado vai sumir, né? Não vai ter mais x ao quadrado. Se não tem mais x ao quadrado, essa equação fica o quê? Do primeiro grau. E aí eu não vou usar a fórmula de Bhaskara, porque a fórmula de Bhaskara é para equações do segundo grau. Tá certo? Então, numa equação do segundo grau, o a não pode ser zero nunca. E é sempre diferente de zero, tá ok? Perfeito. Pois vamos então ao tema de hoje, que são equações do segundo grau incompletas, tá? Vamos lá. O que é uma equação do segundo grau incompleta? Uma equação do segundo grau incompleta é uma equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, que é a forma geral da equação do segundo grau, mas onde o b é zero ou então o c é zero. Ou seja, ou o b é zero ou o c é zero, um dos dois. Pode ser os dois igual a zero? Pode. Mas esse caso é tão simples que a gente não precisa nem analisar, né? Então, vamos analisar o caso do b ser zero e o c não ser. Ou então o caso do c ser zero e o b não ser igual a zero. O b ser diferente de zero. Tá certo? Como é que a gente analisa isso? Através de exemplos, porque a resolução é muito simples mesmo. Tá certo? Vamos ver um exemplo, então. Nosso primeiro exemplo é um caso de b igual a zero, tá? Um detalhe. Voltando aqui. Quando b for zero, pessoal, 0 vezes x dá o quê? Zero, né? Então esse bx vai sumir, tá certo? Não vai ter o x elevado a 1 na equação. Por quê? Porque o b é zero. Se o b é zero, vai ficar 0 vezes x, dá zero. Isso aqui some. E aí nós vamos ter só o x2 e o que não tem x, que é o a e o c. O b é zero, vai sumir da equação. Tá certo? Pronto. Então vamos lá ao exemplo. Nosso exemplo é: resolva x ao quadrado menos 4 igual a zero. A gente observa que nessa equação não tem o x, né? Se não tem o x, como eu acabei de mostrar, significa que o b é igual a zero. Então esse é um caso em que o b é zero. Tá ok? Perfeito. Como se resolve? Pessoal, é muito fácil, muito fácil. Basta você fazer o seguinte: isola o x2, tá? Como assim isolar o x2, professor? Deixar o x2 do lado esquerdo da igualdade sozinho. Ou seja, tira esse menos 4 daí. Como é que eu vou tirar o menos 4? Você vai tirar o menos 4 passando o menos 4 para o lado direito. Tá? Lembrando que o menos 4, quando ele passa para o lado direito, ele muda de sinal, tá certo? Então ele fica mais 4. Aí você pega, já tinha um 0, né? 0 mais 4. Passei o menos 4 para o lado direito, ficou mais 4. x2 igual a... Quanto é que é 0 mais 4, pessoal? É 4. Tá bom? Pronto, x ao quadrado igual a 4.
Essa equação x ao quadrado igual a 4, você pode resolver até de cabeça aí, né? Você sabe que 2 ao quadrado dá 4. Então você sabe que 2 é uma resposta. Mas cuidado, não é só o 2 que é a resposta, tá? Observe, o que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que 2 elevado ao quadrado dá 4, a gente sabe disso, né? Então esse x é 2. Mas tem uma outra resposta, tá? Qual? Menos 2 ao quadrado. Isso também dá 4. Lembre-se que, mesmo a base sendo negativa, mas como o expoente aqui é par, o resultado é positivo, tá? Então, eu tenho duas respostas, o 2 e o menos 2. Ah, professor, vou ter que ficar adivinhando as respostas? Não, eu estou só querendo justificar para você que tem duas respostas, certo? Como é que a gente encontra a resposta? A gente faz assim, ó. A gente pega e diz que o x ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Por que esse mais ou menos? Para a gente encontrar as duas respostas, tá certo? Então, o x vai dar o quê? Mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2, né? Pronto, encontrei as duas respostas. X é igual a mais ou menos 2. Então, a nossa solução é menos 2, ou então mais 2. Tá bom? Muito fácil, né? Então, só recapitulando rapidinho. Quando eu tenho o b igual a zero, ou seja, quando eu não tenho o termo x aqui, eu pego, passo esse número, menos 4 no caso, para o lado direito, ele muda de sinal, fica com a equação x ao quadrado igual a 4. Quando eu tenho essa equação x ao quadrado igual a 4, basta dizer que x é mais ou menos a raiz de 4. E aí calcular a raiz de 4 e já termina. Tranquilo? Vamos lá, um outro exemplo. Outro exemplo é esse, ó. Resolva, né? 3x ao quadrado menos 12 igual a 0. Muito bem, como é que resolve? De novo, observe que o b é 0. Professor, como é que eu sei que o b é 0? Porque não tem o x. Eu falei bem aqui, ó. Se o b for 0, vai ficar 0 vezes x elevado a 1, 0. Aí isso aqui vai sumir. Vai ficar só o x2 e o que não tem x, que é o que acontece aqui. Tem só o x2, no caso 3x2, e o que não tem x, que é o menos 12. Pronto, como é que resolve a equação? Do mesmo jeito da outra. Passo o menos 12 para o lado direito, tá ok? Passo o menos 12 para o lado direito. E fica 3x ao quadrado igual a 0 mais 12. Não esqueça que o 12 muda de sinal quando eu passar para o lado direito. 3x ao quadrado igual a 0 mais 12. Quanto é que é 0 mais 12? 12, né? 12. Aí, agora, diferentemente da outra equação, na outra equação deu x ao quadrado igual a 4. Ou seja, não tinha nenhum número aqui multiplicando um 5, um 6, um 3. Era só um mesmo, um x2. Aqui eu tenho 3x2 igual a 12. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular quanto é só o x2. Ou seja, eu tenho que passar o 3 para o lado direito. Cuidado, como o 3 está multiplicando, quando ele passa para o lado direito, ele passa dividindo, né? Então fica x ao quadrado igual a 12 dividido por 3. Tá? Quanto é que é 12 dividido por 3? 4. Pronto. Deu x ao quadrado igual a 4. Agora você já sabe que vai colocar x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Né? Que dá o quê? X igual a mais ou menos 2. Então a nossa solução é menos 2 ou então mais 2. Essa é a nossa resposta. Então foi bem facinho. Foi parecida com a outra, mas teve o detalhe de que tinha um 3 aqui, e esse 3 teve que passar dividindo para o outro lado. Não, na outra equação que a gente fez não tinha esse número que eu passei dividindo, tá certo? Tranquilo, pessoal? Pois bem, vamos adiante. Vamos agora ao outro exemplo, no caso de o c ser igual a 0. Quando c for 0, tá? Quando c for 0, esse caso aqui, o c some, obviamente. Aí eu vou ficar só com o x2, isso aqui vai sumir. Vou ficar só com x2 e com x elevado a 1. Ou seja, na equação incompleta em que o c é 0, não tenho esse aqui, mas eu tenho o x2 e o x elevado a 1, tá certo? É esse caso aqui, desse exemplo. Resolva. X ao quadrado menos 3x igual a 0. Cadê o c? Não tem, o c é 0. É um caso em que o c é igual a 0. Tá ok? Bom, pessoal, nesse caso aqui, para a gente resolver, a gente tem que lembrar como é que coloca fator comum em evidência, tá? Como é que a gente coloca em evidência? Colocar fator comum em evidência
é um caso de fatoração que acontece, por exemplo, aqui, ó. AX mais AY. Eu tenho A vezes X, A vezes Y. O A aparece nos dois. O que é que eu faço? Eu digo que eu coloco esse A em evidência. Colocar o A em evidência significa botar o A aqui do lado de fora dos parênteses, pegar esse termo e dividir pelo A. AX dividido por A, cancelo A, fica X. AY dividido por A, cancelo A, fica Y. Isso é colocar em evidência, tá? Observe que se eu multiplicar assim, ó, A vezes X, AX, A vezes Y, AY, eu volto para a mesma coisa. E teria que voltar mesmo. Mas nosso objetivo é deixar desse jeito, que a gente chama de forma fatorada, tá certo? Então aqui, nessa equação, eu tenho o x ao quadrado e tenho o x. Quem é que aparece nos dois ao mesmo tempo? X, né? Então eu coloco x em evidência. X ao quadrado dividido por x, x ao quadrado dividido por x, dá o quê? X. Menos 3x dividido por x. Menos 3x dividido por x dá menos 3. Pronto. Essa é a forma fatorada dessa equação do segundo grau. A equação era x2 menos 3x igual a 0. Fatoramos para x vezes x menos 3. Como é que eu resolvo a partir daí? Bom, pessoal, aqui você tem que ter o seguinte discernimento, a seguinte ideia. Quando eu multiplico dois números, que números, professor? X e x menos 3. Quando eu multiplico isso, x, pelo x menos 3, eu sei que a resposta é 0. Para a multiplicação de dois números dar 0, só existe uma possibilidade. Um dos números tem que ser 0. Não tem como você multiplicar dois números, nenhum deles ser 0, e o resultado da multiplicação dá 0. Isso é impossível. Então, se eu estou multiplicando isso por isso e deu 0, um desses dois, esse ou esse, tem que ser 0. E é aí que está a solução. Como eu sei que o produto dá 0, o resultado é 0, eu vou dizer que o x é 0. Porque se o x for 0, fica 0 vezes isso, dá 0. Ou então, o x menos 3 é que é igual a 0. Esse é 0. X vezes 0, 0. Tá? Passando o menos 3 para o lado de lá. X igual a 0 mais 3. X é igual a 3. Pronto. E aqui nós temos nossas duas respostas. Tranquilo? Então, como é que é? Faz a fatoração. Depois diz que esse primeiro é 0, ou então que esse segundo é 0. Tá aqui. X é igual a 0, ou x menos 3 é 0. E resolve essa equaçãozinha do primeiro grau aqui. Tá bom? Se você ficou com dúvida em relação à fatoração, peçam aí nos comentários, né, ou lá no Instagram, para que eu faça um vídeo sobre fatoração. A gente pode treinar um pouco sobre fatoração. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo. Outro exemplo é esse, ó. Resolva. 2x ao quadrado menos 5x igual a 0. De novo, nós não temos o c. O c é 0. Eu tenho só o x2 e o x. O c é 0. Como é que eu resolvo? Colocando x em evidência. Coloco o x em evidência. O x aparece aqui e aqui. Pondo x em evidência, né? Coloco os parênteses, igual a 0 e tal. 2x ao quadrado dividido por x. 2x ao quadrado dividido por x. 2x ao quadrado dividido por x dá 2x. Esse resultado, 2x, eu coloco aqui dentro. Menos 5x dividido por x. Menos 5x dividido por x dá menos 5. Né? Então, menos 5. Então, é x vezes 2x menos 5 igual a 0. Tranquilo? O que é que eu faço agora? A gente tem que lembrar. Se o produto de números dá 0, um deles tem que ser 0. Então, ou x é 0, ou o 2x menos 5, que é o outro fator, tem que ser 0. Ou esse é 0, ou esse é 0. Não tem outra possibilidade. Se 2x menos 5 é 0, aqui já está resolvido, né? X igual a 0. Agora, 2x menos 5 igual a 0. Tenho que resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Fica 2x igual a... Passo o menos 5 para lá, fica 5. Então, o x é quem? 5. A pressa aqui, pessoal. O 2 passa dividindo, tá? Porque ele está multiplicando. Então, o 2 passa dividindo 5. Então, o x é igual a 5 dividido por 2. Você pode dividir, né? Vai dar 2,5. Mas não precisa não. Deixa a resposta assim com fração mesmo, tá? Pronto. Essa é a nossa resposta. 5/2. Quem é o conjunto solução da equação? 0,
e 5 meios. Pronto. Esse é o nosso conjunto de solução. Legal? Beleza, pessoal. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida, perguntem aí. E, por favor, se inscrevam no canal. Não esqueçam. E curtam esse vídeo, tá certo? Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!